Boa noite. Tá me ouvindo, Giovana? Gi? Giovana, tá conseguindo me ouvir? Boa noite, Celi. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, que bom. Que alívio. Vamos aguardar um minutinho. Deixar preparado aqui já um texto que a gente vai conversar. Boa noite, Aninha. Tudo bem? Ah, que bom. Ano novo. Deus abençoe, né? Que seja um 2021 cheio da presença de Deus nas nossas vidas. Amém. Eu iniciei um pouquinho antes da transmissão, porque eu estava preocupada se o áudio ia dar certo, se ia funcionar. Graças a Deus está tudo ok. Então a gente aguarda aí uns minutos para a gente poder dar início.
Boa noite, Fer. É, Fer ou Roberto, né? Mas boa noite para vocês. Boa noite, Jô. Obrigada pela força aí, pela ajuda, paciência também. Jesus. Oi, Kevin, tudo bem, meu lindo? Que saudade de você. Um beijo. Tá sozinha? Pelo horário aqui do computador, tá faltando um minutinho. Mas pelo meu celular ainda faltam 5. Eu tô na dúvida qual horário seguir. Alguém pode me ajudar com o horário, por gentileza?
Ah, obrigada, Ju. Então vou aguardar aí mais uns 5 minutos. Bom, a gente fica aguardando e esse silêncio e eu tenho dificuldade, confesso, em aguardar sem me mover. Então, acho que vocês estão percebendo aí que eu tô, acho que me mexendo assim a cabeça, tô balançando o corpo todo, para ver o tempo passar mais rápido e controlar um pouquinho o nervosismo. Mas eu vou me conter. A paz de A Giovana é minha irmã, para quem não sabe. Bastante gente já sabe, com certeza. A paz. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Oi, é a Manu ou a Maria Eduarda? Bom, de qualquer forma, oi. Nós duas sobrinhas. Ah, Manu e a Alice, tem a Alice também. Um beijo. Boa noite, cunhada. Tudo bem? É, vocês perceberam que eu enrosquei um pouquinho para falar, né, com a Márcia? Falei boa noite, cunhada, porque carinhosamente a gente se chama por cu, então, para não escandalizar os irmãos, mas eu enrosquei porque a gente é um modo de se tratar carinhosamente, respeitosamente, né? Então, é por esse motivo que eu enrosquei um pouquinho. Bom, vamos dar início, então, né? Oi, Fer, tudo bem? Vou começar, então, orando, né? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né? Nesse momento. É tudo para o Senhor, para a honra e glória dele, e que ele use esse tempo conforme ele desejar, tá bom? Então, vamos lá.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pelo cuidado do Senhor, que o teu Espírito Santo conduza, Senhor, este momento, conduza, Senhor, esta live, e que o Senhor esteja lançando fora, Senhor, toda e qualquer retaliação do inimigo, que o Senhor esteja lançando fora, Deus, toda voz estranha, tudo aquilo que não é do Senhor, que cada coração, Senhor, cada mente agora seja levado a Ti, que as pessoas, Senhor, que estão presentes e as que vão ouvir, Senhor, que não desprezem esta palavra, mas que o teu Espírito Santo vivifique suas vidas, suas mentes e seus corações, para aquilo que o Senhor vai falar, aquilo que o Senhor tem a dizer e a fazer em suas vidas, Pai. Usa-me, Senhor, como canal de bênção. Eu não sou digna, mas é o teu Espírito Santo. É o Senhor quem faz todas as coisas, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor desejar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, tem liberdade, Senhor, neste momento, para falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre oração e nós temos entendido e visto Deus chamando a igreja a orar, né? E isso nós temos visto a nossa liderança, né? Nossos pastores enfatizando a importância de orarmos, e em outros movimentos, né? Nós também temos visto a igreja se levantando em oração, né? E por que orar, né? Qual é a nossa motivação para orar? Quando eu devo orar, né? Porque o que faz a oração importante, né? E eu vou me basear aí, tá? Em 5 versículos. De antemão, peço perdão aos irmãos pela redundância. Pode ser que eu repita as mesmas palavras aí algumas vezes. Me perdoem, é um bom momento para exercerem a paciência, o amor, o suportar-vos uns aos outros. Brincadeira, gente, mas que Deus abençoe vocês e nos conduza, tá? Então, eu vou começar com Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 16. Em Lucas, Jesus ele havia curado um leproso, né? E fala assim: a sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Então as pessoas passaram a procurar Jesus. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Então a gente já vê uma das respostas. Por que a gente tem que orar? Simplesmente porque Jesus, ele orava. Ele é o nosso exemplo. Jesus, ele era Deus, né? E quando ele esteve aqui, ele esteve como filho de Deus. Então, se Jesus, sendo Deus, orava, e a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Jesus, nós também precisamos orar. E Jesus, ele tinha aquele tempo com Deus, e quando ele saía dali, né, da presença, de orar, ele então passava a ensinar. Então ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele ensinou, ele abençoou as crianças, ele fez todas aquelas coisas, né? E ele sabia, ele tinha poder nele mesmo, mas ele buscava em Deus para que a gente aprenda. Por que eu preciso orar? Porque Deus é Pai. Então, o que eu preciso, eu posso falar com meu Deus, com o Pai, né? Pai, me ajuda aqui. Pai, eu tô com uma dificuldade no trabalho. Pai, eu tô com um problema em casa. Pai, é Pai o tempo todo, porque Deus é nosso Pai. E Jesus, ele tinha essa comunhão, essa ligação com Deus. Não era à toa, mas é para que a gente aprenda que a oração, ela nos liga a Deus. Isso é muito importante. E em
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17. Fala assim: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Então ele fala, alegrai-vos sempre. Por que alegrai-vos sempre? Porque quando eu tenho o Senhor, não quer dizer que eu não vou ter motivos para me entristecer. Vão ter situações que vão me fazer chorar. Mas Deus, sendo todo-poderoso, sendo soberano, Ele vai colocar o consolo, o conforto no meu coração e não vai me deixar triste, cabisbaixo para sempre. A alegria do Senhor, ela vai estar no meu coração. E então, orai sem cessar. Por quê? Porque eu sempre vou ter motivos para orar. Nós precisamos desenvolver esse hábito de orar em todo o tempo, de falar com Deus, né? E fechando aqui em Filipenses, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, né? Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, né? Então, esses versículos, eles completam, né? Porque Jesus, ele orava, e nós somos a imagem e semelhança, precisamos andar como Jesus andou, então a gente não pode ter uma vida diferente. Se ele tinha uma vida de oração, nós também temos que ter uma vida de oração, né? Se ele fala, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, porque momentos difíceis existirão, né? Mas o Senhor vai nos consolar. E nós vamos orar em todo o tempo. E aí, em Filipenses, ele completa, né, dizendo que não andeis ansiosos, não andeis preocupados por coisa alguma. Antes, os vossos pedidos sejam conhecidos de Deus, né, por meio de oração e súplica, com ações de graças. Irmãos, eu tenho entendido que quando a gente consegue ter essa postura que ele está dizendo, né? Porque ele fala, não andeis ansiosos. Antes que a preocupação se instale, antes que eu fique ansioso, antes que eu fique me sinta afligido, antes disso, que eu leve a Deus, que eu apresente a Deus aquilo que tem me preocupado, aquilo que está me incomodando. Então eu tenho que fazer isso por meio do quê? Da oração. E aí ele completa: e o Deus de paz, a paz que excede todo entendimento, né? A paz que excede todo o entendimento, que ultrapassa, né? Ela ultrapassa aquilo que a nossa capacidade humana ultrapassa. Essa paz guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Tem uma versão da Bíblia que está os vossos sentimentos, né? Em Cristo Jesus. Então, quando eu entendo isso, por que eu preciso disso? Porque quando eu entendo isso, a primeira situação difícil, a primeira preocupação vai me levar, antes de eu permitir
que aquilo me deixe ansiosa, que aquilo gere uma inquietação, gere um desconforto, né, na minha vida, eu vou levar para Deus. Falar, Pai, estou precisando disso. Pai, tem uma pessoa doente na minha família e eu sei que é só o Senhor que pode curar. Olha, isso aqui é só o Senhor que pode fazer. Porque a Bíblia, Paulo ensinou, quando a gente faz isso, leva primeiro a Deus, a paz que excede todo entendimento, é só a paz de Deus. Ela vai guardar o meu coração. Ela não vai deixar aquele medo, aquela preocupação se instalar. O meu coração e a minha mente estarão guardadas em Cristo Jesus. E aí no 8 ele fala tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, todas as qualidades, as características de Jesus. Jesus vai guardar a minha vida. E nós vemos, né, que aí eu fiz também algumas anotações com relação a isso, porque a gente fala, né, orar não é algo mecânico, não é uma coisa que eu faço no automático, mas orar é quando eu me aproximo de Deus. Orar é também ouvir a voz de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, e no jardim, né, a Bíblia fala que todos os dias Deus ele vinha e chamava e para conversar com Adão, falar com Eva, né? Ele falava com o homem. E isso era relacionamento. Deus ele se aproximava. E o que fez com que Deus não falasse mais com o homem foi o pecado. Né? O nosso pecado nos afasta de Deus. Mas isso não quer dizer que hoje Deus não queira estar conosco. Não. Deus ele quer se relacionar com a gente. Deus ele quer falar conosco. Deus ele anseia por isso. E nós precisamos muito mais ansiar pela presença de Deus na nossa vida, por falar com Deus. Porque o que vai nos ligar a Deus é a oração, né? O que vai nos motivar, o que vai nos direcionar, o que vai dar sentido à nossa vida é a oração. Porque em 2020 nós tínhamos planos no início do ano. E os nossos planos humanos foram frustrados. O Senhor fez assim. No estalar de dedos, todos os nossos planos foram frustrados. Nós tivemos que reprogramar, né? E isso porque Deus permitiu. Para que nós possamos compreender que o que a Bíblia fala é verdade. E a Bíblia diz que os planos de Deus, eles jamais são frustrados. Os planos de Deus não mudam. Então, se o nosso coração estiver na vontade de Deus, estiver naquilo que Deus tem para a nossa vida, nós não seremos frustrados. Nós não nos sentiremos como sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, né? Então, essa situação para nós foi dura, mas nós aprendemos com isso, né? E eu fiz umas anotações aqui, como eu já disse, né? Quando nós oramos, nós ouvimos a voz de Deus. Nós somos direcionados por Ele. Ele vai orientar as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas decisões vão ser conduzidas por Deus. E assim nós poderemos vivenciar, ter muitas experiências com Deus e viver aquele sobrenatural, ver a poderosa mão de Deus agindo, né? Deus em nós, Ele habitando em nós, nós sendo mesmo realmente canal de bênção, instrumentos de Deus aqui na terra, como a Bíblia nos ensina, como nós somos. A palavra da videira, né? Nós somos os ramos, permanecermos na videira, daremos frutos, frutos para a vida eterna. Mas se a gente não permanecer ali, como daremos frutos para a vida eterna? Como vamos permanecer no dia mau, na dificuldade? Então, irmãos, orar é algo precioso.
Deus, ele quer se relacionar conosco. E por meio da oração, ele consegue falar ao nosso coração, ele traz palavras para nós, ele nos faz meditar na palavra dele. Nós podemos ver a riqueza da palavra de Deus, e ele nos fala, ele nos dá a palavra, versículos para abençoar a vida de um irmão. Ele coloca motivos de oração em nossos corações por pessoas, por situações que a gente não sabe, mas Deus sabe. E ele fala para nós, nós oramos, intercedemos, e as pessoas são curadas, as pessoas recebem uma palavra de ânimo, de incentivo do Senhor. Isso é quando nós deixamos o Senhor falar, o Espírito Santo falar conosco. Então, irmãos, eu sei que isso, falar de oração, não é novo, não é novidade para você, não é algo revolucionário, mas é algo, se for colocado em prática, vai transformar a sua vida, tem transformado nossas vidas. Eu não estou falando isso como se eu fosse a pessoa mais que ora o tempo todo, mas eu tenho aprendido. O Espírito Santo tem me conduzido a isso. E eu sei que ele tem conduzido muitas pessoas também, do nosso convívio, pessoas que não congregam com a gente, mas também estão sendo direcionadas por Deus a orarem, a se colocarem diante de Deus, a intercederem, a estarem mais perto, a conhecerem mais a Deus, a viver os planos de Deus. Porque somente nele nós estaremos seguros, somente nele nós estaremos preparados. Nós não sabemos o que será nos próximos anos. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, nós estaremos seguros. Podemos confiar e saber que vem a tribulação, vem a fome, vem a dificuldade. Se Deus está conosco, se nós temos intimidade com Deus, ele vai nos fazer orar sem cessar, ele vai nos fazer nos alegrar, ele vai tirar toda a ansiedade, toda a preocupação, e nós vamos conseguir permanecer em paz em meio a toda e qualquer situação. Por mais contrária que seja, nós vamos conseguir, porque Deus prometeu na sua palavra. E a palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus é verdadeira. Se ela é verdadeira, nós podemos acreditar, podemos nos apropriar dela, porque vai acontecer. Deus vai nos guardar. Então, irmãos, que essa palavra possa falar ao seu coração, que Deus abençoe você, que realmente nessa noite, você medite, procure pensar em tudo que você já tem recebido, porque nós temos sido abençoados, nossas vidas têm sido edificadas, As palavras que nós temos recebido de incentivo, nós tivemos pessoas que nos disseram: orem, tenham tempo com Deus, meditem, seja perseverante na palavra, seja constante, esteja conectado com Deus, Não se perturbe, busque a Deus, tenha o seu tempo ali, com o Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos recebido palavras, nós temos sido abençoados, nossas vidas têm sido edificadas. Então, que nessa noite você possa pensar nisso, possa meditar, porque nós, colocando tudo que nós temos recebido, se nós vivenciarmos isso, nós vamos experimentar coisas grandiosas, como já vimos, muitas respostas do Senhor às nossas orações. A minha família mesmo, nós oramos pelas pessoas, que foram acometidas aí pelo Covid, e nós percebemos que Deus curou, Tinham situações de pessoas que não podiam pegar de jeito nenhum,
né? Nós, humanamente falando, tinha algumas complicações que nos deixavam assim com temor, né, de acabar perdendo. Mas graças a Deus, a misericórdia dele, elas pegaram, mas o Senhor cuidou, o Senhor supriu, o Senhor sarou. E nós louvamos a Deus por tudo que ele fez, por todas as pessoas que ele curou, por todas as pessoas que ele restaurou, que ele alcançou, todos os motivos que nós colocamos diante de Deus em oração, nós vimos resposta, nós temos visto, né? Mas que a gente não se aproxime de Deus somente para pedir, mas para se colocar ali mesmo diante de Deus e ouvir a voz dele e conversar com Deus. Deus é maravilhoso. É muito bom quando a gente ouve a voz de Deus. É muito bom quando Deus dá uma palavra para você e você entrega para a pessoa e você percebe que não é porque foi você, não é porque foi você, mas porque foi Deus. Deus fez, Deus faz. Quando a gente se coloca diante dele, quando a gente permite que ele faça. Então, irmãos, eu quero abençoar a vida de vocês. Vocês possam ter uma noite abençoada, né? Um restante de semana aí abençoado na presença do Senhor. Agradeço a todos os irmãos que participaram, o Celso também, a Ana. Boa noite, Deus abençoe vocês e vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Muito obrigada, viu? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada pela tua presença, Senhor, em nós, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus, por meio de nós, por tudo, por todas as experiências que teremos, por todos os momentos que passaremos, ó Deus, pela tua igreja, que será vitoriosa, Pai. Nós conseguiremos, no Senhor, vencer o inimigo, porque o Senhor é conosco e vai nos dar sabedoria e vai nos dar intrepidez, vai nos dar ousadia, vai nos manter firmados na tua palavra, em oração. Nós conseguiremos resistir no dia mau, Pai. Nós oramos, agradecemos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa noite.